Hoje nós vamos ter a visita de Marília, da Pestalozzi. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Está dando ouvindo? Já fui apresentada, eu sou a Marília. Eu queria pedir licença ao silêncio e pedir que cada um de vocês pudesse dar a mão àquele que está do lado, porque há muito tempo eu venho pensando sobre isso. Às vezes a gente entra por anos a fio na casa espírita e nós somos, às vezes, displicentes com isso, de dar a mão ou de dar um sorriso para quem está ao nosso lado. E foi meu filho que me despertou para isso. E um dia ele me disse assim: mãe, sabe aquela moça lá da casa espírita? Aquela, mãe, que já vai lá há muito tempo, junto com a gente. E eu morri de vergonha porque eu não sabia o nome dela. Então, eu queria pedir a vocês isso, que nesse momento um olhasse para o outro e desse um sorriso. Quem você conhece pode até dizer o nome do outro. Eu aprendi essa lição, ó. Me perdoa se ganhou, mas eu acho que esse é um exercício que a gente deve praticar. Porque isso acontece de fato, né? Nós participamos de casas ao longo das nossas vidas. E às vezes a gente esquece de apertar a mão de quem está do nosso lado, perguntar o nome. E quantas vezes quem vem até aqui ou a qualquer casa quer apenas um sorriso, né? Um olhar compassivo, assim, que faz. É isso. Era isso que eu queria dizer. Licença de silêncio para ele. Boa noite a todos de novo. Vamos voltar aqui para o nosso silêncio. Nós vamos falar sobre Chico Xavier. Nós tivemos a oportunidade, a casa lá, nossa casa espírita, que Pestalozzi, está fazendo aniversário esse mês. E aí, nós fizemos, eu e uma amiga minha, nós fizemos algumas palestras, fizemos 4 palestras falando sobre o Chico, porque não dá, na verdade, para falar sobre o Chico Xavier de uma vez só, né? É uma imensidão de informação e de lições espetaculares. Então, nós dividimos. E aí, hoje, como o Gilson tinha falado comigo, eu tentei, de alguma forma, reunir, fiz um resumo do que a gente fez lá em 4 vezes, para dividir aqui com vocês. Porque, na verdade, o Chico Xavier, ele é porque ele será sempre, ele é uma imensidão de luz na nossa caminhada. Nós, certamente, temos os nossos ídolos. Todos nós temos os nossos ídolos. Acabamos aí de sair da Copa do Mundo e quem gosta de futebol carrega seus ídolos com uma veemência imensa, né? Quem é que não sabe da vida do seu ídolo? Sabemos muitas coisas, né? Quem gosta de música, seja lá do tipo que for, vai conhecer o artista predileto numa totalidade. Vai saber quando nasceu, se é casado, se não é, como vive, do que gosta, do que não gosta. Quem gosta de esporte, da mesma maneira, vai saber do seu ídolo com muita força. E nós, espíritas, o quanto de verdade nos interessamos por este que deveria ser ídolo de todos nós? Porque Francisco Cândido Xavier, ele é um ídolo nosso. E parar para observar, estudar, ler, inteirar sobre a vida de Chico é uma alegria. É sempre uma alegria. Inclusive essa brincadeira que nós fizemos aqui no início, de darmos as mãos e de olharmos uns aos outros e de colocar a mão no outro para falar, era característica dele permanente. O Chico beijava todas as pessoas que chegavam a ele. Ele beijava uma fila, uma média de 300 mãos a cada atendimento que ele fazia, a ponto de ficar com a boca ferida.
E quando aqueles que moravam com ele falavam, nossa, mas agora você não pode mais fazer isso. Sua pele já não aguenta mais, já está com a mucosa da boca toda machucada. E ele falava, mas eu não posso negar um beijo a ninguém. Eu não posso negar o aperto de mão a ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Deus põe a mão nas nossas cabeças diariamente. Jesus, com sua caminhada, nos abraça a todo tempo. E como eu vou negar um beijo a alguém? Então, olhar a vida de Chico Xavier é uma libertação. É isso. E por isso que precisamos sim observar o quanto de tempo demandamos aos nossos ídolos que nos remetem à matéria. Não há nada de errado nisso. Nós estamos na Terra, nos encantamos com determinadas pessoas. Não há nada de errado nisso. Mas é fato que é muito mais prazeroso analisar um ídolo que nos remete à matéria, àquilo que queremos copiar aqui e agora, do que analisar um ídolo como Chico, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Divaldo Franco. Porque eles sim, como Jesus, porque eles vão nos impulsionar a olhar para dentro. Eles vão nos alertar para a nossa mudança. E isso nem sempre é prazeroso. Porque do momento que colocamos a nossa cabecinha no travesseiro para nos autoavaliar, nós levamos muitos sustos. E nem sempre dá vontade de continuar essa tarefa de autoanálise. Então, todas as frases, todos os textos, os livros, os exemplos, o dia a dia de um homem como Chico, daquele gabarito do Chico, eles nos incomodam, porque nós ainda não estamos naquele mesmo degrau. Para nós, ainda é preciso um esforço muito grande para chegarmos àquele degrau. Então, muitas das vezes é melhor fechar o livro, é melhor ler a frase lá na internet rapidinho, que vem no WhatsApp, a gente lê rapidinho, mas é mais fácil fazer isso. É mais fácil abrir uma revista e passar muito rapidamente sobre figuras, sobre momentos dos nossos ídolos aqui da Terra, que nos remetem à matéria. E por que eu estou exagerando desse pedaço? Porque nós temos um diamante poderoso, iluminando o nosso caminho, que é a obra do Chico, que foi toda deixada para nós aqui. Então, oi? Quer ficar aqui? Pode sentar. Nós temos esse diamante poderoso, sim. E é um desperdício fechar as portas para isso. Pode ficar. Minha casa tem 4 pessoas, assim. Dentro do estudo que nós fizemos, eu e a Anne, quando nós estávamos sentadas estudando, nós chegamos a uma conclusão bem interessante. Foi o seguinte: quantos de nós aqui, na verdade eu nunca tinha pensado nisso também, quantos de nós aqui já parou para pensar que nós estivemos num tempo, estamos agora, estivemos porque desencarnou em 2002, quantos nós já nos atentamos que estivemos aqui na Terra num tempo histórico, passando junto com ele? Ele estava aí, pertinho da gente, aqui no Brasil, deixando exemplos espetaculares para todos nós. Quantos de nós abrimos os nossos olhos de ver e ouvidos de ouvir para nos atentarmos de que ele estava do nosso lado? Assim como aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás. Ele também passou aqui pela terra. Ele, o incomparável, porque Jesus não vacilou em nenhum momento. Ele veio aqui. Quantos de nós estivemos lá do lado dele e não nos atentamos
tamanha obra. E Chico Xavier estava aqui, do nosso lado. Nós, espíritas, há quanto tempo? Alguns há muito, outros iniciando. Mas quantas coisas nós deixamos passar batido por falta de atenção? Então, que tenhamos sim, que tenhamos cuidado. Ao abrirmos mensagens para ler pela manhã ou pela noite, é tão fácil hoje, né? Todo mundo com o smartphone na mão, podendo entrar no Google e colocar mensagem de Chico Xavier. E lá vão se abrir inúmeras frases, uma melhor do que a outra. E a cada uma que nós lemos, nós vamos falar, nossa, essa foi para mim. Nossa, isso era tudo que eu precisava hoje. Porque elas vão cair, sim, como uma pétala, como um bálsamo, no problema que a gente está vivenciando naquele momento. Existe um livro chamado Alienígenas ou Médiuns. Eu acabei de ler esse livro, é bem legal. Para quem se interessa em leitura, vale. Esse livro é do Dr. Paulo César Frutuoso. E o Dr. Paulo César, ele é um médico. Esse livro não é psicografado. Ele também escreveu A Face Oculta da Medicina. Às vezes é um livro mais fácil, as pessoas conhecem mais. Eu acho que Alienígenas ou Médiuns é o último livro dele. E nesse livro, ele aborda a vida de várias pessoas. De várias pessoas que ele vai, então, discutindo. Eles realizaram tarefas porque receberam influências de alienígenas ou porque são médiums. E, dentre essas pessoas, lá estavam Steve Jobs, lá estavam Einstein, lá estava o Chico Xavier. E ele levanta uma perspectiva da mediunidade bem interessante. Porque ele diz assim, no livro, ele conta uma história, mostrando pra gente uma abordagem de como que essas pessoas, elas retornam para o planeta com uma gama de conhecimentos tão maior do que a da grande maioria. Por que Leonardo da Vinci, por que são eles homens de gênio? Por que são eles geniais? Muito mais do que a média de todos nós que estamos aqui no planeta. A função deles, sempre, é impulsionar o nosso progresso. Esta é a função desses homens de gênio. Mas aí, ele faz um estudo, o livro é legal, a beça, e ele faz um estudo bem criterioso, onde ele começa a analisar o que cada um desses gênios possui. E ele conta uma história que é assim. O neurologista, isso é verdade, um neurologista, ele vai a uma casa de idosos com a sua esposa visitar a sogra, que ficava internada nessa casa de idosos. Quando ele chega nessa casa de idosos, ele fica sentado na sala onde os visitantes ficavam e a mulher dele então entra para visitar a mãe. E então ele fica sentado observando as pessoas que estavam ali. E misturavam-se pacientes com visitantes, com enfermeiros, todos misturados. E ele ficou analisando aquilo. Então ele se deparou com uma senhora muito distinta, bem penteada, bem arrumada. E essa senhora, ela ficava sentada numa cadeira alheia a tudo o que estava ao redor dela. Ela não prestava atenção em nada. De repente, uma das visitantes começa a entrar em trabalho de parto. Ele, como médico, neurologista, ele prefere esperar um pouco e não alardear que ele podia fazer o parto, até porque não é a área dele, ele nem sabia se ele sabia fazer o parto. Então ele fica quieto esperando. E para grande surpresa dele, aquela senhora levanta da cadeira de súbito, ajoelha-se no chão e com muita destreza ela realiza o parto. E ele, como médico, fica muito impressionado porque tinha sido tudo muito bem feito. De alguém com muita experiência para realizar aquilo. Ele fica impressionado. Quando ela termina a tarefa, ela retorna para a cadeira. Senta
completamente areia, tudo novamente. Então ele levanta dali, vai à direção daquela casa de repouso, se identifica, fala, olha, eu sou o doutor fulano de tal, esqueci o nome dele, está lá no livro. Eu sou neurologista e eu estou muito impressionado com o que aconteceu. O senhor pode me explicar, por favor, qual é a doença que aquela senhora tem? Por que ela está internada aqui? Então ele diz. O chefe da casa de repouso também era médico. Ele diz a ele, olha, ela tem Alzheimer. Ele fala, não pode. Ela não pode ter Alzheimer. Sim, aqui está o laudo dela, ela tem Alzheimer. Para quem não sabe, o Alzheimer é uma doença que faz um retrocesso. Quando nós nascemos bebezinhos, livres das informações, aqui da Terra, né? Livres das informações, nós vamos acumulando as informações ao longo da nossa vida. O Alzheimer é exatamente o retorno disso. Nós temos todas as informações e vamos deixando de ter as informações e até perdê-las. Ele fala para o médico, para o diretor da clínica, ela não pode ter Alzheimer. Ela vai ter Alzheimer e ela sabe exatamente todos os passos do processo de um parto. Tem alguma coisa errada. Então ele resolve investigar isso. Ele resolve estudar onde estaria a memória desse tipo de pessoa. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ele era um médico muito enfronhado, ele participava de muitas pesquisas, já fazia muitas pesquisas, então ele teve condições para isso. E aí ele inicia um processo de pesquisa com várias pessoas na condição dela que realizavam tarefas brilhantes. E várias pessoas também que, não tendo qualquer implicação neurológica, também realizavam tarefas brilhantes. Essas pessoas foram colocadas dentro de ressonâncias magnéticas. E no exame de ressonância magnética é possível, através de lâminas, de cortes do cérebro, observar muito claramente quais são as áreas do cérebro que são estimuladas em determinadas ações que praticamos. Isso a ciência já explica pra gente. Explica muito claramente pra gente. Que determinadas ações que vamos praticando, nós vamos ativando determinadas áreas do cérebro. E o que ele e os outros pesquisadores notaram? Que nessas pessoas que tinham uma capacidade absurda de fazer coisas, a memória, ela não tinha um ponto, como acontece com a maioria de nós. Nós temos uma área cerebral da memória. E ali nós vamos acumulando. Essas pessoas, elas não tinham uma área. Quando elas eram estimuladas àquilo que elas gostavam de fazer, toda a capacidade cerebral delas era estimulada. E aquilo deixou a comunidade científica de cabelo em pé. Óbvio que eles não deram a isso o nome de mediunidade. Mas, quando essa informação chegou também a neurologistas espíritas, a médicos espíritas, e captaram essa informação da ciência, o que eles notaram? Que existe um tipo de aprendizado que se torna memória quando nós fazemos aquilo que amamos. Toda vez que nós aprendemos alguma coisa amando aquele aprendizado, toda vez que nós adquirimos uma virtude, porque nós trabalhamos com amor para adquirir aquela virtude, ela fica impregnada na nossa inteligência. O que é a nossa inteligência? É o nosso espírito, não é isso? Não é isso que o livro dos Espíritos nos ensina? Onde está gravada toda a nossa inteligência? No nosso espírito eterno. E através das nossas reencarnações, nós vamos impregnando novos corpos e trazendo na nossa bagagem o nosso conhecimento. Esses homens de gênio, eles têm a capacidade de trazer um volume de informações muito grande. Porque ao longo das suas vidas, eles foram fazendo coisas que eles muito amaram. Eles de verdade aprenderam. Eles sedimentaram aquilo dentro de suas possibilidades espirituais. Então, eles foram repetindo ao longo das reencarnações. E ele traz essa explicação para a gente em relação ao Chico. Porque como poderia o Chico
com conhecimento intelectual tão pequeno, ter nos deixado obras tão magníficas. Ah, mas ele só copiava aquilo que o Espírito ditava para ele. Quem teve a oportunidade de ler a obra de André Luiz vai entender que isso não é possível. Porque André Luiz foi um médico que trouxe, através do Chico, explicações todas baseadas em ciência e que seria completamente impossível para ele descrever com tanta propriedade da forma que ele fazia. Então, o Paulo César Frutuoso deixa nesse livro mais uma explicação para todos nós de que a mediunidade, ela não era só um fenômeno. De que a mediunidade do Chico, ela não veio até nós só para que nós ficássemos boquiabertos com o fenômeno do Chico Xavier. Não! É o contrário de tudo isso. É para que nós nos atentássemos a todo tempo para que toda tarefa realizada com amor incondicional, que foi isso que ele fez o tempo todo, ela perdura. Ela perdura, ela é repassada adiante. E foi isso que o Chico fez para todos nós, humanidade. Ele psicografou mais de 400 livros. Se não me engano, 451 livros. Ele nunca teve nenhum lucro com nenhum desses livros. Todos esses livros foram doados para tarefas em casas, necessidades em casas espíritas ou de qualquer outro caráter. Chico trabalhava todos os dias da vida dele. Ele ficou órfão aos 5 anos de idade. Quando ele, de mãe, a mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. E o pai dele, que tinha 9 filhos, tomou a decisão de pedir ajuda para cuidar dos seus filhos. E então, alguns dos filhos, ele pediu ajuda a pessoas amigas. E o Chico, então, foi entregue à sua madrinha. Ela não era uma mulher muito sutil. Ela não era uma mulher muito fraterna. E ela colocou o Chico à prova, desde muito novo, desde muito pequenininho. A mãe de Chico aparece para ele, logo depois do desencarne, porque ele sofria muito na mão dessa madrinha. Ela furava a barriga dele com garfo, achando que ele merecia aquele castigo. Tem aquela história que o filho dela se machuca e ela leva o filho numa rezadeira e a rezadeira diz a ela: olha, você tem que pedir uma criança para lamber a ferida dele 2 vezes por dia. E aí ela chegou em casa: Chico, você vai lamber a ferida dele 2 vezes por dia. E o Chico chorava. E atrás da casa dessa madrinha tinha um riacho e volta e meia ele ia lá, sozinho. E num desses momentos, Maria João de Deus, a mãe dele, ela aparece para ele e fala para ele: meu filho, não reclama de nada, absolutamente nada, porque a sua madrinha, ela está te dando casa, ela está te dando alimento, e ela vai ser uma grande oportunidade de burilamento para você. Com ela você vai aprender a paciência, Chico. E na hora que você estiver muito irritado, você toma a água da paz. Tadinho, ele criança procurou aquela água há muito tempo, sem entender que água era essa. E num próximo encontro com a mãe, ela diz a ele: meu filho, a água da paz ela fala para ele então: meu filho, a água da paz é aquela água poderosa. Você vai encher a sua boca d'água toda vez que você tiver raiva. E você vai ficar assim. E você não vai falar nem uma palavrinha. E então, a sua raiva vai diluir. E a sua madrinha não vai te furar mais com garfo. E assim foi a vida desse homem.
sem nunca nenhuma moleza. Aos 17 anos, Emmanuel aparece para ele e faz uma proposta que para a maioria de nós seria indecente. Emmanuel propõe a ele iniciar a tarefa com 30 livros. Como assim? Chico, você quer ou não quer a tarefa? E então ele começa. Ele começa a psicografar os 30 primeiros livros e essa sequência não para nunca mais. Então ele trabalhava o dia todo na Fazenda Modelo, depois ele ia para a casa da prece, que era a casa espírita fundada por ele. Na casa da prece, ele fazia todos os atendimentos possíveis, mais ou menos até as 2, 3 horas da manhã, atendendo todas as pessoas que eram possíveis serem atendidas. E ele dizia que o telefone só tocava de lá para cá. Então as cartas psicografadas a todos aqueles que tinham perdido seus entes queridos eram entregues em mãos. Ele não pedia para ninguém, falando, você pode fazer o favor, entrega a carta lá para mim, irmão. Ele chamava pelo nome da pessoa, a pessoa vinha até ele e ele olhava nos olhos e entregava em mãos. E olha como nós somos preguiçosos. Porque a qualquer pedido que fuja da nossa trajetória diária, a gente já está pedindo favor para o outro fazer para a gente. Ele entregava aquelas cartas. Quando ele entregava a carta para a mãe, o Chico, ele tinha uma relação muito estreita com as mães. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver o filme As Mães de Chico. Quem não teve, quem não viu, veja, porque é emocionante, né? Ele tinha um estreitamento muito grande com as mães. E a primeira carta que ele psicografou foi para uma mãe que havia perdido seu filho. E ele, quando entregava a carta para as mães, ele, no geral, dizia o seguinte, essa carta é um presente de Deus. Essa carta é um consolo para o seu coração que dói. Mas eu vou te fazer um pedido. Não se prenda a ela, não. Você quer melhorar da sua dor? Trabalhe pelo próximo. Porque a nossa dor só passa quando a gente pensa no próximo. Quando nós gastamos energia olhando apenas para a nossa dor, nós só estamos alimentando ela mesma. E a partir desse fundamento, mais de 2.000 casas e fundações foram abertas pelo Brasil, através das mãos das mães de Chico. E assim, nós vamos compreender qual é a dimensão da mediunidade e do trabalho de Chico Xavier. Porque sempre foi assim. Ele, com o passar do tempo também, no Livro dos Espíritos, o Kardec diz que se a ciência comprovar algo que esteja diferente daquilo que ali está escrito, for comprovado que nós devemos ficar com a ciência. Isso está lá. E o trabalho incansável dos espíritos através da mediunidade de Chico, tanto filosoficamente, quanto cientificamente, como religiosamente, foi estreitar, foi diminuir esse abismo que se fez aqui no planeta. Então, em 1940, André Luiz dita para Chico um livro chamado Missionários da Luz. Em 1940, então, num dos capítulos desse livro, não sei qual, esqueci. Num dos capítulos desse livro, André Luiz dita para Chico, com, assim, primorosos detalhes, todas as características da glândula pineal, que é uma glândula que nós temos aqui, no centro, nessa direção aqui, no centro do nosso cérebro. E nós sabemos, através de obras mediúnicas, o Divaldo fala muito sobre isso, o Divaldo Franco nas palestras dele, que a glândula pineal, ela é composta de hidroxiapatita, e esse mineral permite, então, que ondas magnéticas
sejam remetidas para o nosso desenvolvimento mediúnico. Então, quem tem a mediunidade ostensiva tem um volume de hidroxiapatita também maior. E aí o André Luiz descreve essa glândula de forma perfeita. Ele descreve a forma, ele descreve o tamanho, ele descreve a função da glândula, ele descreve os hormônios que ela secreta, ele descreve com perfeição a glândula. Isso em 1940. Nós precisamos entender que os exames de imagem, como as ressonâncias magnéticas, tomografias, eles só surgiram para nós a partir de 1990. Como então que Chico Xavier, através de André Luiz, poderia fazer um relato tão perfeito daquela glândula? E assim foi feito. Até aquele momento, a glândula pineal já tinha sido vista pelos cientistas, pelos médicos, mas sempre em cadáveres. Porque quem que ia se submeter a um dessecamento de cérebro para morrer, para que a glândula fosse vista? Ninguém. Então, só a partir de 1990 que foi possível observar essa glândula em funcionamento. O posicionamento, a ação, o tamanho. E assim começaram as pesquisas. Nesse momento, um pesquisador brasileiro, médico, ele também um leitor voraz do André Luiz, com o Chico, ele resolve então apresentar aquele livro à comunidade científica. Ele leva esse livro para a Holanda, para um centro de pesquisa, e eles realizam a pesquisa. E para surpresa de todos, o relato do André Luiz era perfeito. Integralmente perfeito, sem nenhum defeito. Existe existe de pesquisa, o PubMed, ele é uma revista de pesquisa inglesa, e para você poder entrar ali dentro com um artigo, ele tem que ser incontestável. Não é fácil conseguir. Mas uma revista holandesa, então, publica esse estudo feito junto com esse médico brasileiro. Eles publicam essa passagem do livro, querendo trazer para a luz da ciência uma mensagem psicografada que tinha tanta veracidade. E para surpresa deles, o PubMed publica essa revista holandesa, colocando Chico Xavier lá nos anais da ciência. O que tudo isso significa para nós? Pô, mas o que isso tem a ver com o nosso encontro hoje, segunda-feira, numa casa espírita? A tarefa dele foi de dimensões imensas, de dimensões incalculáveis. Porque ele transitou por todos os caminhos possíveis. Ele estreitou o buraco entre ciência e religião. Ele estreitou o desespero de mães em extremo sofrimento. Ele estreitou a fome de todos que batiam à sua porta. E ele falava uma coisa bem legal, ele dizia assim: eu dou dinheiro sim. Eu dou dinheiro, quando eu tenho, das vezes que eu possuo um dinheirinho no bolso, e quando alguma pessoa me pede, eu dou o dinheiro sim. E nós ouvimos tanto isso, né? Ah, dinheiro eu não dou não. Se quiser, eu vou ali e compro um lanchinho. Mas dinheiro eu não dou não. E ele dizia o seguinte: eu dou o dinheiro sim, sabe por quê? Porque quando eu dou dinheiro para alguém, eu dou a possibilidade da escolha. Eu dou a possibilidade de ele ter dignidade de escolher o que ele quer. E aí, muitos perguntavam a ele: mas e se ele for comprar cachaça, Chico? Eu fiz a minha parte. Eu dei a ele a oportunidade da dignidade. Agora a escolha é dele. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Ele também dizia uma frase, junto com tudo isso, que é sensacional. Ao outro, eu dou o direito de ser o que quiser. Mas a mim,
Eu dou a obrigação de ser cada dia melhor. É isso, gente. Nós ainda temos muita dificuldade de vivenciar essa máxima, né? De ouvir o outro, de não criticar o outro, não julgar o outro. Uma dificuldade imensa que a gente tem ainda de compreender o tempo do outro. Nossa, mas por que ele ainda faz isso? Quando nós insistimos em manter a televisão ligada, que não dá para entender por quê, deve ter alguma coisa ali, né? Que fica ali mantendo aquela televisão ligada, jorrando informação ruim o tempo todo. O que nos impede de no botãozinho do controle remoto, desligar a TV? Alguma fascinação, né? Deve ser um obsessor poderoso que fica ali, grudado. Porque basta isso, né? Para cortar essa corrente, basta isso. Desliga. Porque eu tenho a obrigação de ser melhor. Como serei produtivo? De que forma serei produtivo? Apenas analisando aquela informação que chega a mim, sem nem saber, na verdade, se é falsa, verdadeira. E eu só entro no fluxo das pessoas e vou repetindo aquilo a todo tempo. Isso não cabe mais, gente. Nós vivemos um momento, principalmente nós, que temos a oportunidade de semanalmente estarmos dentro de uma casa de prece, de oração, que nós temos em mãos obras lindas, exemplos espetaculares. Nós que ouvimos falar de Jesus a cada semana da nossa vida. E nós vamos ficar repetindo comportamento? O Einstein dizia uma frase muito legal, que era o seguinte: o ser humano é bem interessante. Ele quer um novo resultado, mas ele não quer mudar o comportamento. Essa é uma frase para a gente repetir para nós mesmos diariamente. O que faço eu agora para mudar o meu resultado? Eu já mudo o meu comportamento? Porque toda obra do Chico, toda experiência, toda vivência, tudo que foi escrito, dito, todas as ações, não foram só para nos emocionar. É óbvio que a emoção é o nosso empurrão, né? Quando a gente lê alguma coisa, quando a gente assiste algum vídeo ou algum filme, ou quando fisicamente estamos diante de algo que nos comove, é o nosso empurrão para escolhermos a mudança. Mas será que o nosso esforço é proporcional? Porque lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que para que possamos fazer as nossas mudanças, o que falta para nós é, um mínimo esforço. Lá não está dizendo que a gente tem que subir o Everest, não. Lá não está dizendo que nós temos que fazer greves de fome por meses a fio, não. Lá nos diz que a nossa mudança, que o nosso esforço é mínimo. É um pouquinho que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para iniciarmos o nosso processo de mudança. Chico perguntou para Emmanuel uma vez, ele sempre perguntava para Emmanuel quando que Maria, ele tinha uma relação muito estreita com as mães, como eu já disse, e ele perguntava para Emmanuel, eventualmente, quando que Maria, mãe de... será que Maria, mãe de Jesus, um dia vai me mandar uma mensagem? E Emmanuel falava para ele, Chico, como você mesmo disse, o telefone só toca de lá para cá. Nós não sabemos, Chico. Mas eu queria tanto, Emmanuel. Às vezes a minha vida é tão dura. Para mim tudo parece tão complicado. Quando ele teve o problema nos olhos, que ele praticamente ficou cego de um olho, e os olhos sangravam, o olho sangrava, muito machucado. Um dia ele bate na mesa e fala, Emmanuel, chega, eu não aguento mais. Agora é meu coração, é o meu olho, eu não tenho mais condição de escrever. Eu vou parar. E Emmanuel fala para ele, vai parar nada, Chico. Só está com um olho ruim, o outro está funcionando.
Continua aí que a tarefa é grande. Não chegamos nem na metade ainda. E ele, obedientemente, sentava e fazia. E aí vai a pergunta. O quão somos obedientes? Porque eu tenho absoluta certeza que todo mundo que está aqui tem plena noção das boas ações que devemos praticar. Né? Os exemplos de Jesus estão aí pra gente. Ele disse que nós precisávamos fazer duas coisas só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nós somos obedientes a esse ponto. Amamos mesmo a Deus. Aí Joana de Ângeles diz, através do Divaldo, que nós ainda não sabemos amar. Nós, humanidade, ainda não aprendemos a amar. E não mesmo. Porque o nosso amor é um amor condicional. O tempo todo atrelamos o nosso amor a alguma coisa, a alguém, a algo, como se isso fosse possível. Amar não é isso. Amar é um conjunto de virtudes que vamos amealhando dentro de nós ao longo das nossas caminhadas e que nos permite, então, fazer aquilo que o Chico ensinou pra gente. Deixar ao outro o que ele quer ser, mas é obrigação de ser cada dia melhor. Eu convido, sim, a todos vocês que gostam de ler, a ler o livro que o Marcel Souto Maior escreveu, que foi o livro que promoveu o filme As Vidas de Chico Xavier. A Vida de Chico Xavier. O Marcel Souto Maior, ele é um jornalista. Ele não é espírita. Aliás, ele é laico. Ele não tem qualquer caráter religioso. Só que quando ele decidiu estudar a vida do Chico Xavier, o livro é muito legal. Quem não gosta de ler, vê o filme. O filme é muito legal também. Tem na Netflix, eu acho. Ele diz depois eu fui lendo várias e várias passagens do Marcel, e ele é carioca, e ele diz que quando ele chegou para os amigos dele, ele já escrevia no Jornal do Brasil. Então, quando ele chegou na redação do jornal, ele chegou um dia e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu vou escrever sobre o Chico. Chico Mendes? Não. Chico Buarque? Não. Chico Xavier? Ih, tá maluco, cara? Você vai escrever sobre Chico Xavier? Pô, você não vai vender nada. O livro vai ficar encalhado. Não, mas eu não acredito em nada, mas eu vou escrever sobre ele. Porque tem alguma coisa ali que me atrai. E ele então desceu lá para começar, em Uberaba, ele desceu para começar a observar o Chico. E quando ele chegou na casa do Chico, ele chegou no portão, bem presunçoso, né? Carioca, jornalista, Jornal do Brasil, claro que eles vão receber. Então ele chega no portão, e aí, para surpresa dele, olha, sinto muito, mas o Chico hoje não vai poder fazer um atendimento, ele não está bem. E você volta então amanhã, porque amanhã tem a reunião, às 7 horas da noite, você senta e espera. Se ele for amanhã a reunião, provavelmente você vai conseguir falar com ele. Ele já ficou, orgulho, né, incomodado. Mas tudo bem, esses mineiros são muito abusados mesmo, gente da roça não é mole. Quando ele estava saindo, o Chico tem um filho adotivo, que mora na casa, tem um quarto, assim, bem conjugadinho da casa dele. Ele chama por ele: o jornalista, o senhor entra aqui. Aí ele entrou. Aí ele disse que já entrou malandro, macaco velho, já entrou na casa do rapaz olhando tudo que tinha em cima da mesa, prestando atenção para ver o que ele podia tirar de informação ali, já para começar a fofocada dele, né? Então ele começa a observar, conversa vai, conversa vem, aí ele fala, aí o filho fala para ele: qual é o seu interesse com meu pai? Ele diz: não,
o meu interesse é só saber como é que é a vida dele e como é que é esse negócio de mediunidade. Mas você quer o que dele? Você quer vender livros dele, sobre ele? Não, nada disso. Eu só quero saber, eu quero fazer uma matéria só sobre ele. Aí, o filho dele pega, e tinha uma campainha no quarto do Chico que ele tocava quando ele precisava de ajuda. E a campainha então soa. Ele fala, olha, você espera um instantinho que o papai está me chamando. Aí ele vai lá dentro. Isso que ele vai lá dentro, ele começa a fuxicar as coisas, né? Vai pegando, tira a caneta do bolso, começa a anotar as coisas que ele estava vendo. Olha, a casa é assim, 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 aqui tem um tanque do lado de fora. E ele começa a descrever a casa. Diz que, de repente, a mão dele começa a esquentar, esquentar, esquentar de uma forma que ele tem que soltar a caneta, porque ele entra em pânico com aquilo. E ele olhava para a mão e a mão não pegava fogo, mas a mão fervendo. E então volta o filho do Chico. O seu Marcelo, ele não tinha visto o Chico. Ninguém tinha falado para o Chico que ele estava lá. Ele não falou o nome dele para ninguém. Ele apenas havia chegado à porta do centro espírita e havia dito que ele queria falar com o Chico Xavier. Ponto. Aí o filho dele volta. Seu Marcelo, meu pai me chamou lá dentro e ele pediu para dizer para o senhor que ele vai te conceder a entrevista assim. Aí, mas como assim? Eu não falei para ninguém que eu estou aqui? Eu não falei para ninguém que eu queria entrevistá-lo? Bom, o recado está dado. Se o senhor quiser, amanhã ele vai falar com o senhor. E ele ficou apavorado com aquilo. Ele falou, não, não é possível. Isso não pode. Minha mão esquenta, o outro vem lá de dentro falando que fala meu nome, fala que ele vai me dar entrevista. Como é que ele sabe que eu quero entrevistar? E assim ele foi. No dia seguinte ele senta lá na casa, na reunião, como a gente fica sentado, ele sentou lá, mas ficou na dele. Sentou na primeira cadeira lá, ele nunca tinha visto o Chico nunca tinha visto o Marcelo. E de repente, depois daquela confusão, formou-se uma corrente, né, porque os ajudantes dele faziam uma corrente, que ele já estava bem velhinho, fazendo uma corrente para que as pessoas até não o machucassem, né? Aí o Chico sentadinho levanta e fala, seu Marcelo, o senhor pode vir até aqui, por favor? Ele disse que queria morrer. Falou, não é possível isso. E assim então ele começa a escrever o livro, que se transformou num sucesso mundial. Eu acho que ele já escreveu o livro em espanhol, acho que já em inglês também. Fez o filme, que é um filme lindo, e ele continua dizendo, eu não sou espírita, não acredito nos espíritos. Não acredito em nada que venha do alto, mas é impossível não acreditar em Chico Xavier. É impossível estar ao lado daquele homem como eu estive e não acreditar no amor. Eu não preciso dar nome ao que é ele. Eu não preciso designá-lo como religião, como credo, como nada. Mas é indiscutível o tamanho do amor que exala dele. E isso sim, isso me motivou a fazer tudo que eu fiz. Algumas obras do Chico, existe um programa de computador, tem uma revista que chama Super Interessante, acho que todo mundo conhece, né? Essa revista fez uma pesquisa junto com um grupo que chama Stiling, que é um grupo de inteligência artificial. Eles só estudam essa parte de inteligência artificial. Então, eles já estudaram Shakespeare, já estudaram a Bíblia, já estudaram uma série de coisas. Então, eles resolveram estudar Chico Xavier, porque Chico foi massacrado, né? Chamado de embusteiro, o tempo todo ele tinha que se defender, porque ele foi chamado de embusteiro ao longo da encarnação dele. Esse cara é um enganador. Como que ele pode falar, ele ter a petulância de dizer que ele psicografa um livro através de André Luiz, outro livro através de Emmanuel, outro livro através de Humberto de Campos? Isso é tudo mentira. Um parênteses, há um programa Pinga Fogo, sim, da TV Tupi de 1971. Quem tiver acesso ao YouTube, está lá na íntegra, que
ali dá para ver justamente em Isso que relação a ele esse está falando, massacre né? que você Que ele sofreu. E esse programa Pinga Fogo, de 1971, foi o programa de maior audiência da TV brasileira. Foi na TV Tupi. Nunca houve um programa com a audiência do Pinga Fogo, nem Copa do Mundo. Eu fui procurar para saber, e isso é uma realidade. E, inclusive, quando perguntam a ele sobre a mediunidade, ele responde uma coisa linda. Ele diz assim: a mediunidade, da mesma forma com que tudo é tratado com liberdade, também é a mediunidade. Aqueles que têm medo de desenvolver a sua mediunidade, não se firam. Não é preciso se machucar por isso. Mas eu queria pedir àqueles que não têm medo, que desenvolvam. Que desenvolvam sim. Que se atentem sim à sua mediunidade. Porque todos somos médiuns. Porque quando nós entramos numa tarefa de desenvolvimento mediúnico, seja ela o que for, desenvolvimento mediúnico não é apenas trabalhar em mesa de desobsessão, não, ou só tocar o passe, mas nessa conexão que nós precisamos nos atentar com o Pai a todo tempo, desenvolvam sim, porque esse desenvolvimento diminui dúvidas e diminui sofrimento, porque nos possibilita prestar atenção na nossa vida diária. Essa é a resposta do Pinga Fogo. O Pinga Fogo no YouTube está dividido em vários pedacinhos. Para quem tem preguiça de ver, porque como ele é muito grande, pode colocar assim: Pinga Fogo sobre homossexualidade, Pinga Fogo sobre divórcio, Pinga Fogo sobre política. E aí aparecem os quadrinhos, assim, 2 minutos, 3 minutos, porque ele só pergunta e resposta daquele tema que interessar quem assistir. É muito legal. Ele era simplesmente muito de vanguarda. Muito, muito, muito. Mas esse... Dá tempo? Tá. Mas esse grupo de estudo que é o Estilinho, junto com a Super Interessante, eles fizeram um trabalho muito legal. Eles pegaram 3 livros do Chico, de 3 autores diferentes. Eu não sei nada de informática, mas o que eu li é assim. Eles pegaram esses livros, digitaram esses livros e jogaram esses livros para um computador que faz análise de inteligência artificial. Esse computador, ele consegue pegar essas letras e transformar essas letras em números. E aí, ele vai conseguindo juntar de forma que seja impossível confundir um autor com outro. Então, quando ele colocava lá o livro do Shakespeare, Romeu e Julieta, eles digitavam Romeu e Julieta da forma com a qual Shakespeare tinha escrito. Se eles quisessem colocar um outro autor imitando a escrita de Shakespeare, fazendo uma história dizendo que era ele, os números não batiam. Era impossível fazer isso. E como Chico Xavier foi muito massacrado, dizendo que ele era muito enganador, eles pegaram 3 autores diferentes, o André Luiz, o Emmanuel e o Humberto de Campos, e digitaram os livros deles lá. Esses livros, então, eles tentaram então misturar os autores. Eles pegaram o grupo de números que era do André Luiz e jogaram como se fosse escrito por Humberto de Campos. E assim eles foram fazendo. O computador não conseguiu fazer essa tarefa. Isso comprovou, a equipe comprovou, que era impossível o Chico ter inventado esses autores. Não tinha como isso ter saído de um só pensamento. Que tinham que ter personas diferentes escrevendo aquelas informações, porque elas tinham caráter completamente distintos uma da outra. Então, assim, ele foi ele continua sendo, né, tão observado, tão analisado, porque cada vez que é analisado profundamente, surge um novo conhecimento dele. E então, Monteiro Lobato disse o seguinte: se Chico Xavier tem a capacidade de escrever tudo que ele escreveu, sem receber a ajuda de ninguém, ele pode ocupar quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Porque é impossível um autor sozinho escrever aquela gama de coisas que ele escreveu. A gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre ele, né? Podia ficar aqui assistindo filme, depois lendo livro, e eu tenho certeza que todos nós saímos daqui muito melhor, porque realmente é uma delícia ler, ouvir, analisar Chico Xavier. Inclusive, ele mexe, tem
uma peça sobre a vida do Chico, que eventualmente está em fogo. É verdade. Quando ela voltar, da Ana Rosa, né? Ana Rosa, eu já assisti. É espetacular a peça, é emocionante. É verdade. Foi em 1970, Pinga Fogo? 71. 71. Foi em 1971. Só tocar Pinga Fogo, Chico Xavier, que você vai direto. Nada. Eu não sei, eu acho que não vai dar tempo. Vai. Tem um texto dele que eu queria ler para vocês. Eu vou pedir. Minha voz não é muito bonita não, se tiver alguém com uma voz bonita pode até ler no meu lugar se quiser. Mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos, prestassem a atenção nesse texto, que pode ser lido todos os dias. Todos os dias nos trará um ensinamento. Esse texto se chama Tudo Passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Emmanuel, por Chico Xavier. Eu muito agradeço a paciência, o silêncio. Agradeço a Deus pela oportunidade de todos aqui estarmos reunidos em seu nome. E peço agora que possamos retornar para os nossos lares. Nós é que agradecemos tudo que nos foi passado. Agora então,